Olá, olá, meus curiosos, tudo bem? Meu nome é Lara Forte, eu sou advogada e sócia do Forte Costa Advogados Associadas e eu tô aqui hoje para falar sobre patentes. Patentes é o nosso terceiro vídeo da nossa série sobre propriedade intelectual. Patentes, assim como marcas, o nosso vídeo passado, se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. São espécies de propriedade industrial, certo? Geralmente são as duas classes que dão mais dúvida, então a gente resolveu abordá-las nesses vídeos. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? O que é uma patente? Por favor, Lara, me ilumine. A patente, na verdade, ela é um documento formal, é uma carta patente que vai dar ao titular dessa patente a exclusividade de exploração do objeto da patente. Então, uma pessoa que é titular de uma carta patente, ela tem como impedir que qualquer outra pessoa ou empresa explore o que está protegido, né, descrito naquela patente. Na prática, assim, para entender um pouco melhor, esse instrumento da patente, ele vem como uma forma de incentivar, né, a inventividade, a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias. Por quê? Pense comigo. Você é um pesquisador, né? Você está dedicando sua vida a estudar, a produzir, né? Às vezes você tem uma empresa que tem um setor só de inovação, buscando ali melhorar o seu produto, né? Melhorar a técnica de produção do seu produto. E você gasta muito dinheiro e muito tempo, investe muito nisso. E quando você traz o seu produto ao público, facilmente as empresas concorrentes podem lá acessar esse produto, né, desmontar, desenvolver e copiar a sua técnica ou a sua solução tecnológica. E isso aí não é cabível assim, não é bom para ninguém, né? Não é bom para o mercado, não é bom para as empresas, até porque você cria uma situação em que você acaba que não vale a pena criar algo novo ou melhorar o seu produto, já que você vai estar em desvantagem em relação à concorrência. Então, para evitar essa situação, né, de violação de propriedade intelectual, existe a patente, que é basicamente uma troca entre o inventor, né, e o Estado, em que o inventor vai trazer um desenvolvimento tecnológico, né, vai trazer um avanço científico para aquele país, né, para o desenvolvimento daquele mercado, e vai tornar público, né, esse conhecimento, e em troca ele vai obter do Estado uma proteção temporária, né, porque as patentes elas têm um limite de exploração, que vai garantir a ele o uso exclusivo do objeto da sua patente. É importante fazer uma diferençazinha aqui nesse momento, que quando você tem uma patente de alguma coisa, não necessariamente você está autorizado a produzir essa coisa, certo? Se você tem, por exemplo, a patente de um medicamento, você não vai poder sair por aí e produzir o medicamento. Por quê? Porque a indústria de medicamentos, ela tem um regulamento próprio, né, com regras de saúde, de distribuição, enfim. Tem todo esse regramento que você tem que cumprir obrigatoriamente para ter a capacidade de comercializar esse produto, medicamento. Mas se você tem a patente de um medicamento, você vai ter a liberdade de impedir que qualquer empresa produza o seu medicamento sem a sua autorização. E é aí que existe a remuneração, né? É aí que existe a vantagem de você realmente patentear o que você inventa. Por quê? Porque somente você vai poder autorizar, né? Vai poder negociar a exploração daquele conhecimento. A gente já tinha conversado, né, nos vídeos anteriores, que não é possível patentear uma ideia, que não é possível patentear uma marca. Então, né, fica a pergunta, fica o questionamento. O que é possível patentear? Gente, é possível patentear soluções técnicas que preencham os requisitos da LPI. Basicamente é isso. O que acontece? Os requisitos da LPI, né, do artigo 8º, são novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Esses requisitos, quando você olha assim, você percebe que são bem mais vagos, né? Assim, bem mais subjetivos, digamos assim, do que o conceito de marca que a gente discutiu já no vídeo anterior, que é uma coisa mais fácil de você identificar. Mas por quê? Justamente porque a patente trata de invenções, de inovações.
Então, se a lei fosse muito específica em relação ao que pode ser registrado, ao que pode ser patenteado, talvez ela trouxesse, na verdade, um obstáculo para essas criações, para essas inovações. Então, o que acontece? Esses requisitos que a gente vai discutir agora aqui, um a um, eles estão aqui só para garantir uma limitação do escopo do que é patenteável ou não. Vamos discutir aqui um por um e vai ficar mais fácil de entender, certo? O primeiro requisito é o requisito da novidade, o que é basicamente bem óbvio pelo nome mesmo. Basicamente, você vai precisar que a sua solução, né, o objeto do seu pedido de patente seja novo, que ele não esteja aí no mercado, que ele não seja de conhecimento público, né? Assim, que seja uma coisa que ainda não é conhecida. Aí a gente vem para a questão da atividade inventiva ou do ato inventivo, certo? Vai ter uma distinçãozinha, mas a gente vai falar disso já já. A atividade ou ato inventivo é um requisito um pouco mais subjetivo, né? É um requisito um pouco mais subjetivo, por quê? Porque vai envolver a questão técnica. Como é que você sabe se teve ou não atividade inventiva naquela solução objeto do pedido de patente? Você vai avaliar se uma pessoa com conhecimento técnico mediano naquela área teria chegado a essa mesma solução de forma óbvia, assim, como se fosse uma coisa mesmo lógica, a partir dos conhecimentos que já existem. E aqui a gente vai trazer o conceito de estado da técnica. O que é o estado da técnica? É todo o conhecimento, certo? Todo o conhecimento sobre aquele assunto, né? Enfim, sobre aquela área, que existia até a data do depósito do pedido de patente. Então, quando o técnico do INPI vai avaliar esse critério, ele não vai avaliar a partir do estado da técnica do dia que o pedido chegou na mesa dele. Ele vai avaliar do estado da técnica lá atrás, da data do depósito do pedido, certo? Mas é isso, essa questão da atividade ou do ato inventivo vai ser o quanto de criatividade, né, assim, de inventividade daquela pessoa em particular, né? Eu não quero dizer aqui inteligência, porque não é uma questão de inteligência, né? Inteligência existem várias. Mas, assim, o quanto daquela pessoa específica foi necessário para que aquela invenção existisse, né? Outra pessoa não teria inventado aquilo. É basicamente isso, tentando trazer aqui para uma linguagem mais fácil. A questão da aplicação industrial, ela também é bastante subjetiva e, na verdade, ela tem que ser interpretada de uma forma bem ampla. Até porque tem patentes também que são aplicadas, por exemplo, no agronegócio e que não tem uma função propriamente industrial. Esse requisito ele vem mais para separar invenções ou soluções técnicas que sejam mais artísticas ou que sejam fundamentalmente abstratas e tirar elas do escopo da patente, certo? Então, qual é a aplicação industrial que tem que ter na sua solução para que ela seja, né, para que possa ser patenteada? Você vai precisar que ela seja útil, que ela seja técnica, que ela seja prática, entendeu? Então, que ela possa causar aí um impacto no mercado dessa área de conhecimento. Vamos lá, então, discutir os tipos de patente, né? Porque existem dois tipos de patente. Existe a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade. Qual é a diferença e por que existem dois tipos de patente? Bem, quando você vai fazer uma pesquisa, né? Quando você está estudando e trabalhando nas questões de inovação de produtos, de sistemas, de procedimentos, de qualquer coisa de ordem técnica, você pode descobrir algo completamente novo ou você pode descobrir uma melhoria, você pode descobrir, né, algo que seja transformador, mas que se relacione a um objeto que já existe. Então, por isso existem dois tipos de patentes. As patentes de modelo de utilidade, elas são mais específicas, porque elas têm que ser necessariamente incorporadas a um objeto que já existe. Elas são patentes que visam aumentar a funcionalidade ou facilitar o processo de fabricação, enfim, trazer uma melhoria a um produto existente. Então, essa questão da atividade inventiva desse produto,
ela é um pouco mais flexível, digamos assim, porque você não precisa inventar algo totalmente novo, você vai realmente poder melhorar algo. E a patente de modelo de utilidade, ela não precisa necessariamente tratar de uma patente que originalmente era sua. Você pode estudar e ter uma patente de modelo de utilidade sobre um objeto que é patenteado por outra pessoa. A diferença aí é que para você produzir, né, para você comercializar o produto final, você vai precisar da autorização, né? Você vai precisar negociar a patente original. Mas se você for comercializar somente, ou se você for negociar somente a autorização de uso da sua patente para alguém que já trabalha com esse objeto, você pode livremente, sem precisar de autorização de mais ninguém, já negociar os termos de uso, né, os valores, a questão da cessão, o licenciamento, tudo isso em relação à sua patente. A patente de invenção, ela já é mais abrangente. Então, como é que eu sei se o que eu tenho aqui como solução técnica é uma patente? Eu vou olhar os requisitos, né? Se tem novidade, se tem atividade inventiva, se tem aplicação industrial. Se for relacionada a um objeto já existente, provavelmente é uma patente de modelo de utilidade. E se não for, provavelmente é uma patente de invenção. A patente de invenção ela é bem mais abrangente, certo? Até porque o grau de inventividade em uma patente de invenção, obviamente, é bem maior. Outra coisa importante é saber que um produto só, na verdade, ao ser produzido, ele pode envolver várias patentes, né? Se você vai fazer aí um refrigerador, você pode ter uma patente específica para o processo de vedação da porta, uma outra patente sobre o fosfree, uma outra patente para regulação automática de temperatura. Então, assim, um smartphone, que é uma coisa que, novamente, eu trago porque a gente vê muita questão, geralmente quando sai na mídia, né, falando de patente, falando, porque a Samsung está sendo acusada de violar as patentes da Apple, porque a Apple está sendo acusada de violar as patentes da Samsung ou de alguma outra empresa. Então, os smartphones, eles trouxeram essas questões da patente mais para o nosso dia a dia, de verificar que em um só produto você vai utilizar diversos tipos de patentes, certo? E isso aí tá tudo bem. A própria Apple, ela tem esse investimento muito grande, né, no desenvolvimento de tecnologia, então é uma das empresas que mais deposita patente aí do mundo, né? Não chega a ser a que mais deposita, mas realmente está na lista entre as 10 empresas que mais solicitam, né, mais depositam pedidos de patente. Inclusive, falando da Apple, né, eles têm o hábito, né, assim, eles têm esse procedimento interno de registrar os pedidos de patente, inclusive de tecnologias que ainda não estão prontas para o mercado. A Apple, ela inclusive já solicitou já depositou um pedido de patente em relação a uns óculos que a patente, o título é Método para representar pontos de interesse em vista de um ambiente real em um dispositivo móvel e dispositivo móvel para isso. O que né? Porque o título da patente é esse, mas basicamente o que é que eles estavam pesquisando? A possibilidade de você ter um óculos da Apple que você colocaria no seu rosto e você estaria passeando, por exemplo, né, por Munique, por uma cidade turística bem linda, e você ia olhar para um ponto de referência de interesse e ia clicar, né? Eu tô em Paris, eu olhei para a Torre Eiffel e eu cliquei na Torre Eiffel no meu campo de visão. E aí o meu dispositivo móvel ia me trazer todas as informações sobre aquele ponto de referência. Essa patente ela foi concedida para a Apple em 2016 e a gente ainda não viu, pelo menos não que eu saiba, eu tenho que confessar aqui que eu não sou uma pessoa que acompanha tanto as novidades da Apple, mas até onde eu sei, esse óculos não existe. E essa patente ela foi inclusive adicionada, né? Houve patentes de evolução durante o pedido, porque isso é outra coisa interessante. Como o processamento do pedido de patente ele demora bastante, você pode acabar tendo um novo breakthrough, né, na sua solução. Você pode ter aí um desenvolvimento de mais alguma coisa. E para você não ter que fazer um pedido de patente completamente novo, você pode fazer uma adição ao pedido de patente que já existe, certo? Mas aí ele vai
correr e vai ter que atender a todos os requisitos da mesmíssima forma se fosse um pedido de patente separado, tá? Então, como é que funciona esse registro de patente, né? Na verdade, não é um registro, é um depósito. E a única forma de você obter uma patente de uma solução técnica no Brasil é por meio do depósito do pedido de patente lá no INPI. Esse pedido ele tem que cumprir todos os requisitos da lei de propriedade industrial, certo? E também tem que cumprir um requisito que muita gente esquece, que é a suficiência descritiva do pedido. Suficiência descritiva do pedido. O que é que isso significa, gente? Muita gente acaba perdendo a oportunidade de ter a concessão da sua patente porque o pedido ele não vem cumprindo esse requisito. Quando você vai pedir uma patente, você tem que deixar claro todos os processos da sua invenção. Ela tem que estar descrita lá e, se necessário, acompanhada de gráficos ou de desenhos. Enfim, é necessário que, com base naquele pedido que você depositou, uma pessoa que tenha um conhecimento técnico no assunto consiga reproduzir a sua invenção, do jeitinho que você disse que ela funciona. Então, se você omite algum detalhe, ou se você não explica de forma clara a sua solução, você corre sim o sério risco de ter o seu pedido indeferido. Outra coisa importante é o pagamento das taxas, certo? Tanto o processamento do pedido de patente, ele implica no pagamento de taxas, quanto a manutenção, tanto do pedido quanto da patente. Então, essa taxa de manutenção, ela é anual. Ao final, né, o seu pedido vai ser analisado, vai ser processado no INPI, vai ter essa avaliação técnica, todos esses requisitos vão ser estudados. E aí, ao final, a sua patente vai ser concedida, finalmente. Esse é o momento da alegria, né, que é ter a concessão da patente. Beleza, Laura, consegui, tá aqui minha patente. Vai durar quanto tempo essa minha exclusividade? Gente, é assim, tem uma diferença entre patente de invenção e patente de modelo de utilidade. A patente de invenção, ela vai contar a proteção, certo? São 20 anos de proteção, a contar da data do depósito do seu pedido de patente lá no INPI, ou 10 anos a contar da data da concessão da sua patente lá no INPI, certo? Já no modelo de utilidade, pode ser de 15 anos a partir da data do pedido de patente, ou de 7 anos a partir da data da concessão. Mas por que existe essa alternativa? Porque o processo, né, o processamento do pedido de patente, ele pode demorar 8, 10, até 15 anos, dependendo da área de tecnologia, né, dependendo da área de conhecimento daquela invenção. Então, a solução foi trazer esses prazos alternativos para não prejudicar o inventor. Então, se o seu processo foi muito longo, talvez seja melhor que você tenha a proteção a contar da data da concessão, mesmo que, né, numericamente seja um período menor. Outra coisa também importante de saber, né, até para não parecer que não faz sentido você você depositar o pedido de patente, é que essa proteção ela é concedida ao final do processo, mas quando ela é concedida, né, quando você consegue a patente, você tem uma possibilidade de indenização retroativa, que vai até a data da publicação do seu pedido. Quando você deposita o seu pedido de patente, o INPI ele vai publicar esse pedido, certo? Até para caso já exista outra pessoa que tenha algum conhecimento sobre, né, ou que já comercialize aquela solução, enfim, para verificar se existe alguma oposição e para também dar publicidade ao processo, porque é uma coisa que todos os processos administrativos têm que ter, que é a publicidade. Quando o INPI publica esse seu pedido de patente, ele torna público aquele conhecimento. Então, se algum concorrente, alguma empresa ou algum terceiro de má fé vem a usar esse conhecimento sem a autorização do titular do pedido, esse titular pode sim notificar essa pessoa informando da existência do pedido, certo? Não que tenha a patente, que pediu a patente, e da possibilidade de, ao final, quando tiver a concessão da patente,
entrar com uma indenização retroativa, certo? De perda, né, para indenizar os danos materiais e morais daquela violação de direito de propriedade industrial. Então, assim, o registro do próprio pedido, por mais que não seja uma proteção imediata, ele dá sim uma proteção bastante significativa para o titular, né, para o inventor. Ah, Lara, mas eu achei muito demorado. Como assim? Eu posso demorar 10 anos para conseguir um processo demorar 10 anos? Gente, todo mundo sabe que esse prazo realmente é um prazo que é muito extenso. E o próprio NPI vem tentando, né, diminuir, tentando aplicar, otimizar o processamento dos pedidos de patente. Esse ano foi publicada uma portaria, que é a portaria 247 do INPI, em que ele abriu uma possibilidade de pedidos prioritários de patente, certo? Essa portaria, ela traz alguns requisitos, né, assim, esse benefício tanto em relação ao depositante quanto em relação ao objeto do pedido de patente. Então, se o depositante, né, for uma pessoa idosa, for uma pessoa com deficiência, for uma pessoa portadora de doença grave, for uma microempresa, um MEI, enfim, tem lá descrito no decreto todas as possibilidades. Essa pessoa vai ter como pedir uma prioridade no processamento. Da mesma forma, se o objeto também do pedido de patente tratar, né, de um assunto que seja de interesse público, que seja uma emergência, o tratamento de uma doença grave, né, como AIDS ou câncer, o tratamento de Covid-19, patentes verdes que tragam questões de sustentabilidade para o agronegócio, enfim, tem tudo lá descrito nessa portaria, certo? Se vocês quiserem, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. E esse decreto, ele visa, né, trazer uma prioridade de processamento para esses pedidos específicos, para que não demore tanto tempo assim e que tenha uma agilidade maior para colocar todos esses produtos, né, ou então para beneficiar pessoas aí que tem uma questão mais urgente, para que esse direito possa ser reconhecido também em vida, né? Digamos, a pessoa já é idosa, vai depositar um pedido, não tem condição de esperar 10, 15 anos para o processamento do processo, né? Para o processamento do pedido. Processamento do processo. Certo, então tá, consegui a patente, tá tudo certinho. Vai valer em todo mundo? Não, gente, não vai. Infelizmente, essa patente que você consegue no INPI, ela vale somente no território brasileiro. Se você tiver necessidade, né, se você tiver intenção de internacionalizar essa solução que você desenvolveu, você vai ter realmente que cumprir os requisitos legais de cada país de interesse, certo? E vai ter que fazer um novo pedido de registro. E é importante que você perceba a questão dos prazos. Por quê? Porque o requisito da novidade, né, ele traz essa questão da publicização. Então, se você depositou sua patente no Brasil e você vai querer depositar ela nos Estados Unidos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, essa patente ela já não vai mais ter a novidade, né? Então, tem que atentar. Eu falei Estados Unidos, gente, mas eu não tenho certeza como é a lei dos Estados Unidos, tá? Me perdoem se eu estiver enganada. Mas é importante você atentar lá na legislação do país do seu interesse, certo? Existem convenções internacionais que tentam facilitar esse processo, né? Alguns tratados também. Se vocês acharem interessante, a gente pode falar um pouco sobre eles. Tem a OMPI, que é uma organização de alcance mundial, certo? E lá também tem muita informação sobre como fazer esse pedido, aproveitando as vantagens que os tratados internacionais garantem, né? Como um pedido, você depositar um pedido único que vai valer para todos os signatários, que na verdade não é um pedido, né? É um pré-pedido. Você vai depositar lá e vai contar como data de depósito para todos os signatários daquele tratado. Mas os requisitos de concessão ainda são nacionalizados. É um pouquinho mais complicado essa questão do registro internacional, mas o importante que você saiba é que a patente brasileira que você consegue no INPI é a única forma de garantir a proteção industrial de soluções técnicas, tecnológicas e científicas no Brasil.
Se você tem uma patente que está registrada nos Estados Unidos, que está registrada na China, que está registrada, não sei, na Rússia, não vai valer no Brasil, certo? Você precisa trazer esse registro para o INPI. E a novidade vai contar. Então, se você registrou a sua patente em qualquer outro país, você tem no máximo, 12 meses a partir do momento em que você tornou público a sua solução para depositar o seu pedido no INPI, garantindo o período de graça, e dentro do período de graça e conseguindo manter o requisito da novidade atendido. Gente, é isso. Patente é um pouquinho mais complicado porque envolve muitas questões técnicas, certo? Se vocês acharam interessante, deixem aqui o seu comentário, curta aí. Vocês já sabem como é o procedimento. Eu queria agradecer se você ficou até aqui e vamos juntos nessa jornada aí de propriedade intelectual. Meu nome é Lara Forte, eu sou advogada e sócia do Forte Costa Advogadas Associadas e foi um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Tchau, tchau!